Então vamos lá. Muito prazer, meu nome é Amanda Souza, sou delegada de polícia. Estou aqui para compartilhar com vocês uma história de sobrevivência, porque eu digo que não é nem superação, porque não existe a possibilidade de uma mãe superar a perda de um filho. Então é uma história de sobrevivência, na qual eu luto diariamente para me manter firme, de pé e seguir adiante, diante de um acontecimento muito trágico que aconteceu na minha vida, onde eu perdi meus 2 filhos, tive meus 2 filhos retirados de mim. Meu ex-marido, ele não aceitava, né, o fim do relacionamento, a gente já estava numa crise muito ruim de relacionamento, porque desde a minha vinda para o Pará como delegada de polícia, porque eu sou mineira, passei no concurso de delegada, que era um sonho nosso, não era só um sonho meu, era um sonho nosso, a gente sonhou em comum. Ele me deu todo o apoio, toda a base, toda a estrutura que eu precisava, ele me incentivou a estar onde eu estou hoje. Ele queria muito que isso fosse uma realidade nas nossas vidas e contei muito com o apoio dele para estar onde eu estou. E assim que eu cheguei no Pará, assim que esse sonho se tornou uma realidade nas nossas vidas, eu percebo que ele não conseguiu, desde esse momento, ele não conseguiu administrar isso na cabeça dele. Porque por 20 anos, quando eu conheci o Paulo, eu tinha 20 anos, e ele era já 19 anos mais velho que eu, ele era um homem já maduro, já tinha saído de um casamento, já tinha uma outra filha, então ele já tinha toda uma história de vida. E eu, uma menina que tinha chegado do interior, não tinha vivido, estava conhecendo o mundo ali, naquele momento, naquele instante. E desde a primeira vez que a gente se começou a se relacionar e tudo, ele sempre quis que eu crescesse. Sempre quis que eu crescesse como pessoa, profissionalmente, então ele estava sempre me motivando a fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz, a primeira pergunta que ele me fez foi: você sabe dirigir? Eu falei: não, então vamos tirar carteira. Então a primeira coisa foi tirar carteira, aí daí foi: e aí, agora você vai estudar, o que você quer fazer? Tá, eu quero fazer direito, que era o que eu sempre quis fazer, na verdade, porque um sonho de delegado era uma coisa que já tinha sido projetado em mim desde da minha adolescência. Então, eu já decidi fazer o curso de Direito. E foi aí que eu consegui começar a cursar o curso de Direito. E daí para frente era sempre assim, ele sempre me estimulando a crescer, a avançar e a conquistar as coisas. Só que quando eu vim para o Pará e esse sonho realmente se tornou fato na minha vida, ser delegada de polícia, isso foi um choque muito grande para ele. Eu vejo assim, ele não conseguiu processar o fato de que eu era, de repente, uma mulher completamente empoderada, completamente independente, eu ia ter uma vida financeira muito sólida e ele não conseguiu processar aquilo. Então, o fato de eu estar como delegada de polícia e a minha independência, eu acho que isso foi um choque muito profundo, ele não conseguiu administrar. E ele se viu completamente dominado por um ciúme. Ciúme, que era uma coisa que eu falava, era o meu orgulho, eu falava: gente, mas eu sou casada há 20 anos com um homem, a gente sai, eu danço com os amigos das minhas amigas, eu saio sozinha com as minhas amigas, e ciúmes é uma coisa que não tem lá em casa e tal. Só que, na verdade, eu vejo que o ciúme, na verdade, sempre teve, e ele sempre conseguiu mascarar muito essa questão dos ciúmes, porque ele tinha um controle sobre mim, e é uma coisa que eu sempre falo hoje muito, é a atenção do cuidado, que muitas vezes a gente vê o controle como cuidado. E eu, por muitos e muitos anos, eu vi todo o controle que ele tinha sobre a minha vida e eu tratava aquilo não como controle, mas como cuidado. A forma que eu processava aquilo era sempre de uma forma muito positiva. Então, ele começou a se desestabilizar muito emocionalmente, e os ciúmes que ele, obviamente, ele sempre teve, porque ele sempre teve um controle, hoje eu vejo, mas na época eu não via. E uma coisa uma experiência que eu passei hoje, eu tenho de forma muito mais clara na minha cabeça, é em relação à empatia com o relato das pessoas, porque a pessoa que é vítima de violência doméstica, quem está de fora consegue ver coisas que quem está na relação não enxerga. E quando alguém sentava na minha mesa como delegada e falava para mim umas situações, eu pensava comigo, tipo, como é possível uma pessoa se sujeitar a isso? Será que ela não está vendo
E hoje eu te falo com toda certeza, não, ela não está vendo porque ela não percebe, ela não tem a percepção, ela não tem a noção. Quem está dentro não vê a relação da mesma forma de quem está fora. Então, por 20 anos eu vivi com uma pessoa que me controlava, que a nossa relação não era uma coisa só de amor, era uma relação de posse, de posse. E eu só fui ver isso muito, muito, muito depois. E isso é o que acabou com o nosso relacionamento foi justamente isso. Ele viu uma Amanda que por 20 anos estava debaixo da asa dele, literalmente sob o total controle dele, e de repente essa pessoa abriu as asas e começou a voar e voar muito alto, porque carreira de delegada de polícia para ele era tipo, nossa, era o suprassumo do poder, da coisa do status, e na cabeça dele aquilo foi virando uma coisa, um ciúme completamente obsessivo e ruim. A nossa relação começou com a minha vinda para o Pará. Eu sofri a minha primeira tortura psicológica justamente quando eu cheguei na academia de polícia. Eu sou uma mãe que eu sempre fui muito presente na vida dos meus filhos. Quando eu viajava para fazer prova, eu buscava os voos, o último voo para eu ficar menos tempo possível longe de casa, e ao voltar da prova eu queria o primeiro voo possível para eu voltar, justamente para eu ficar o menos tempo possível longe de casa. Quando eu vim para o Pará, a primeira coisa que ele fez comigo foi começar a dizer que os meninos não sentiam minha falta, os meninos estavam amando eu não estar em casa, eles podiam fazer tudo o que eles desejavam, tudo o que eles queriam, e isso para uma mãe que é louca pelos meninos como eu, era... Nesse momento eu poderia começar a me entregar, entende? E quando ele falava isso, fazia isso comigo, eu falava, não. Eu voltava para mim e falava, eu sei a mãe que eu sou, eu sei o que eles estão pensando, eu sei o que eles estão sentindo. Obviamente, para criança, onde de repente a autoridade da casa não está mais na casa e você tem uma pessoa que te estimula a fazer o que você quer, beleza, para criança tá ótimo. De momento, aquilo ali tá muito bacana mesmo, tá assim. Mas eu sabia o sentimento que eles tinham por mim, que era um sentimento de amor, era um sentimento verdadeiro, e obviamente eles estavam com saudade sim. Então eu tentava a todo momento ressignificar. Tudo que ele falava, eu projetava para o outro lado, porque o meu objetivo naquele instante era: eu precisava me concentrar em fazer o melhor curso de formação possível, porque eu precisava de uma nota boa, porque eu precisava ficar numa lotação que tivesse o mínimo de estrutura, porque a minha família estaria vindo comigo. Então, não podia me dar o luxo de ficar deprimida, pensando, choramingando, pensando, meus filhos estão lá e eu estou aqui, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Se eu me entregasse a esse sentimento, eu teria feito péssimas provas, não teria feito um bom curso de formação e não teria conseguido uma cidade, como eu consegui, que tivesse um mínimo de estrutura para os meninos. E daí em diante foi só piorando, porque o ciúme foi ficando cada vez pior. O Paulo chegou ao ponto de colocar um espião no meu celular. E quando ele colocou o espião no meu celular, foi para mim a gota d'água. Ele já tinha minha localização, a vida inteira ele teve a minha localização. Era uma coisa que eu nunca me preocupei, nunca me incomodou. E hoje eu vejo que realmente tem coisas que a gente tem que privar, sabe? Não é questão de, você não tem nada a esconder, eu sou um livro aberto, nossa relação é muito aberta. Não é questão de ser uma relação aberta, é questão de intimidade. O mínimo de intimidade, acho que cada um do casal ele tem que manter dentro de um relacionamento, para o relacionamento ser saudável para os dois. Hoje eu vejo isso, mas na época eu enxergava completamente diferente. Então ele tinha, a vida inteira ele teve a minha localização, a vida inteira ele teve total controle sobre a minha vida. E quando eu comecei a tirar, porque o ciúme estava descontrolado demais, eu falava para ele, olha, você não tem maturidade para estar acessando esse tipo de coisa. Então, eu não quero me desgastar emocionalmente com isso. Então, eu vou tirar de você esse acesso.